esses argumentos precisam cair na real. Então, o que a ministra Nádia Holanda fez no Ministério da Cultura foi um sinal de alinhamento com um grupo histórico que tem Caetano Veloso, que acredita que a cultura é um bom negócio, aquilo que o Gilberto Gil tinha superado na sua gestão. Infelizmente, eu vejo muito ruim. Queria lembrar só, viu, bem-vindo, que a cultura, apesar de ter sido o último ministério nomeado, o que tem o menor recurso, ele foi um dos principais destaques da gestão do presidente Lula no exterior. E aqui também, nós passamos a reconhecer a cultura para além da Rede Globo. Nós passamos a entender que a cultura, ela tem diversidade e que a gente tem que apoiar a diversidade. A cultura, ela é feita de múltiplas ações, de vários segmentos, isso que é a riqueza da cultura. Eu acho que isso está sendo um pouco visto nesse início de gestão. Eu espero que mude. Eu espero que... Bom, vou dizer que a ministra vai querer colocar volta no site, mas ela deveria fazer isso sim. Mas vai chegar uma hora, bem-vindo, que vai acontecer como aconteceu no plano de banda larga lá no final do governo Lula. O ministro Hélio Costa, o Hélio Costa tinha uma política diferente da política da Dilma e do César Alvarez e do Rogério Santana. Uma hora que o Lula tinha que resolver o problema. Não dá para ter duas políticas de governo. Chamou todo mundo e falou: olha, Hélio Costa, quem tem razão é aqui a turma da Dilma. Começou a recuperar a Telebrás. Vai ter uma hora que a presidente Dilma resolver quem tem razão dentro do governo. Enquanto não tem que tomar essa decisão, a ministra Ana de Holanda vai fazendo isso. Uma coisa, inclusive, que me deixou muito chateado, eu queria dizer aqui, foi ver um texto que o Caetano Veloso publicou no Globo, no site oficial do MINC. Eu fiquei muito chateado. Sabe por quê? Porque sumiu de novo a imagem. Só um pouquinho. Eu desativado aí. Eu tenho que ficar. Eu fiquei. Mexe aqui, ó. Tá bom. Eu fiquei porque o Caetano Veloso, bom, primeiro que naquele artigo ele falou que o Lula era um show business. Pô, Deus. Disse que o patriota vem refazer as coisas, ensinou que o Celso Amorim não sabe o que fez no Ministério das Relações. Um dos momentos mais ricos da política internacional brasileira no mundo, o Caetano Veloso vem e debocha. Mas tudo bem, esse é o Caetano Veloso, todo mundo sabe, um cara que é um cara ressentido, ele é um cara elitista, ele não suporta que o Lula fosse... Ele não suporta até hoje que um operário chegou a presidente, ele ficou irritado com isso, entendeu? E ele o tempo todo quer demonstrar isso. Agora, a Ana de Holanda botar isso no site do MINC, quando a gente denunciou no Twitter pela manhã, veio o pior, que me deixou aí... Eu não sei, aí eu já não estava nem mais com raiva, nem magoado. Eu fiquei com pena. Sabe o que eles fizeram? Eles cortaram a frase, a parte do artigo que atacava o Lula e deixaram a parte que atacava o Creative Commons. Ou seja, como se no digital não ficasse rastro, as pessoas não tivessem tirado o print screen. Olha, eu vou te falar, aí depois eu falei... A minha mágoa virou decepção. Eu estou dando essa gargalhada aqui. Me permite mais uma vez fazer um adendo. Se vocês soubessem como o Caetano Veloso, em 1978, veio a apoiar a luta pela anistia, é inacreditável. Não dá tempo de contar aqui.
mas fui eu que trouxe o Caetano para que ele apoiasse a luta pela anistia, porque ele não queria entrar nessa. Em 1978. Era só um adendo que eu queria fazer. E parece que você já respondeu a oitava pergunta do coletivo da rede, que era se as redes de compartilhamento deveriam ser regularizadas, né? Então a gente vai para uma pergunta da Glória RSG. O que você fala sobre a notícia da Veja Online? Glória SRG, o que você fala sobre a notícia da Veja Online, Exame e Estado de São Paulo sobre a suposta censura do Google? Essa censura, eu não acabei, eu não sei se isso aconteceu agora. Queria que me desse mais informação. Você está dizendo que o Google foi censurado onde? No Brasil? O Google ele é acionado pelo Ministério, pelo Poder Judiciário, várias vezes foi acionado, assim como o Lino, que teve aqui no programa, né, da Folha de São Paulo, foi também censurado pelo Judiciário, a pedido do jornal A Folha de São Paulo. Mas eu não tenho informação sobre isso. Eu não li Só o seu... Eu preciso ver, mas eu não sei. Eu acho que... Fala pra ele te mandar no seu... me manda no meu Twitter, que eu respondo depois, mas eu tô por fora. Sobre essa questão ainda do Caetano, volto eu aqui, o bem-vindo a colocar. Se ele ganha uma coluna no Globo, boa coisa não deve ser, uma coluna permanente no jornal o Globo. Quem ganha coluna no PIG, boa coisa geralmente não é. Ou tem um acordo ou tem uma aliança. Ou é simpatizante ou está do lado de lá. Então é só para... diz-me com quem andas e te direi quem és. Eu tenho visto as colunas dele, fico horrorizado com o teor das colunas. Não me horroriza tanto porque eu conheço Caetano desde a Bahia, desde 78. A nona pergunta do coletivo da rede é: o que você espera realizar na CGI? Eu espero poder articular os ativistas na rede e as entidades da sociedade civil, sindicatos, os movimentos sociais, para acompanhar trabalho que é de garantir que a internet continue do jeito que ela é, ou melhorar as possibilidades de comunicação livre e de criação de tecnologias, de novos formatos dentro da rede. Eu espero poder fazer com que as pessoas acompanhem as decisões sobre as regras da internet no Brasil. E toda vez que o comitê gestor tiver que representar o Brasil junto aos órgãos técnicos da internet, muitas vezes não discutem problemas técnicos simplesmente. Discutem, sim, decisões, normas, protocolos que interferem na vida das pessoas. Portanto, são decisões tecnopolíticas, decisões importantes. E que eu espero que a gente possa divulgar para todo mundo. Então, a internet é uma rede extremamente importante, ela é uma rede que não tem centro, o que garante o seu funcionamento são um conjunto de protocolos. Se a gente mexer nesses protocolos, se a gente alterar as regras técnicas, altera a forma com que as pessoas estão se... Portanto, muitas vezes, a discussão técnica esconde debates da mais alta relevância política, e eu quero poder trazer esses debates para que as pessoas possam acompanhar e possam externar ou colocar suas opiniões. Eu espero fazer isso no comitê gestor da internet.
o som. Eu esqueço de trazer o som de volta. Há várias pessoas que fizeram perguntas, por exemplo, como a Marija Madi e o JB de Oliveira, que me parece que já foram superadas. Quais as vantagens do Creative Commons? O JB de Oliveira pergunta, a tendência então é a TVização da internet, coisas que parece que já foram faladas. A outra pergunta, a Marija pergunta sobre a educomunicação, a possibilidade de interação com o processo das redes sociais. Me parece que nós já passamos por tudo isso no seu discurso, já ficou mais ou menos claro tudo isso. A Luísa Stern, a nossa companheira do Rio Grande do Sul, a Luísa Stern, ela já sofreu ameaças de morte pelo Twitter e muitas ofensas no Orkut. E aí, quando você falou do anonimato, chegou a vez da pergunta dela, ela pergunta como fica o anonimato no caso de crimes pela rede. Porque ela mesmo já foi ameaçada de morte, nós vimos aqui o que ela recebeu, porque é uma militante GLS-BT. O anonimato é o antídoto que os construtores, os arquitetos da internet colocaram para evitar, insisto, que o controle técnico que a rede permite se cultural, político e civil. Então, o anonimato é vital na internet. Por outro lado, o que acontece é que as pessoas que ameaçam pelo Twitter são facilmente identificáveis. 2. A pessoa que entra num blog, a máquina da casa dela, como entram no meu blog e colocam uma ameaça, já fizeram para as nossas feministas que atuam, por exemplo, no nosso blog 300, que é um blog coletivo. Várias vezes as pessoas entram e fazem colocações absurdas ou ameaças. Essas pessoas deixam um rastro digital. Muitas vezes nós pensamos como que nós vamos lidar, mas nós podíamos claramente, com o rastro digital que essa pessoa deixou, entregar para a polícia, exigir uma ordem judicial e chegar até aonde era essa conexão. É muito simples. Sabe por quê? Porque na internet, para você se esconder, você tem que saber fazer isto. Do contrário, você é identificável. Ou pelo menos o lugar que você atacou é identificável. Eu queria inclusive dar um exemplo para você. Eu sou um defensor claro do direito das pessoas se comunicarem anonimamente e de ter perfis duplos. Eu conheço pessoas, amigos que são homossexuais e que querem fazer determinadas colocações que não vulneralizem diante de seus locais de trabalho ou de suas escolas. Eles querem poder falar determinadas coisas. Eu não vejo nenhum problema deles usarem um outro perfil, de terem um outro nome, não vejo nenhum problema. Até porque no dia que eles exagerarem e cometerem um crime, se eles estiverem no Orkut, no Twitter, numa rede social, eles, com uma ordem judicial, são rapidamente localizados. Eu queria esclarecer isso. Agora, como eu defendo o anonimato, o que está acontecendo? Entrou oficial no meu blog, num post que eu tinha feito, eu instalei o WordPress num servidor, então eu tenho todo mundo que entra, deixa o seu rastro, conforme eu havia dito. Bom, entrou esse policial, eu peguei, identifiquei exatamente de onde ele vinha, e aí ele estava... Mas ele não me atacou nem nada, ele fez uma colocação dizendo por que eu odiava tanto a polícia, ele disse isso. A polícia honesta, ele dizendo, fazendo a defesa de que se todo mundo fosse cadastrado como na China e não houvesse anonimato, era mais fácil para ele atuar, disse ele num comentário do meu post. Eu peguei e falei assim, olha, não é necessário que todos sejam cadastrados. Eu mesmo vou dizer uma coisa, você está falando do setor de autarquias de Brasília, do prédio tal, do andar tal, eu só não dei o número da máquina